Em ambientes com temperaturas externas que podem despencar até 50 graus Celsius, qualquer fonte interna de calor, mesmo modesta, torna-se vital. No interior do lavvu, os Sami tradicionalmente mantinham uma pequena fogueira central, cuja chama era cuidadosamente regulada para gerar calor sem consumir oxigênio em excesso nem produzir fumaça tóxica. O calor gerado por essa fogueira, assim como o calor corporal dos ocupantes, tende naturalmente a subir, pois o ar aquecido se torna menos denso que o ar frio. É aqui que o formato cônico entra em ação. Ao contrário de estruturas com tetos planos ou cúpulas amplas, a geometria afunilada do lavvu canaliza esse ar quente ascendente em direção ao ápice da tenda, concentrando-o na parte superior do espaço interno antes que ele possa escapar. Essa concentração de ar quente cria um colchão térmico invisível que paira sobre os ocupantes, reduzindo drasticamente a perda de calor pelo topo. Ainda que haja uma abertura no vértice, essencial para a ventilação e escape da fumaça, o fluxo contínuo de ar quente ascendente forma uma espécie de barreira dinâmica contra o influxo de ar gelado do exterior. Isso ocorre porque o ar quente, ao sair pela abertura superior, gera uma leve pressão positiva no interior, dificultando a entrada de correntes frias pelas frestas inferiores. Além disso, a própria inclinação acentuada das paredes laterais minimiza a área exposta diretamente ao vento dominante, reduzindo a troca térmica forçada causada pela convecção induzida pelo vento, efeito de resfriamento eólico. Outro aspecto crucial é a estratificação térmica vertical que o formato cônico promove. Em espaços com altura suficiente, como o lavvu, o ar quente permanece nas camadas superiores, enquanto o ar mais frio, inevitavelmente presente próximo ao solo, fica confinado à base, onde os ocupantes raramente permanecem por longos períodos. Os Sami dormiam sobre plataformas elevadas ou camadas espessas de isolamento vegetal e peles, posicionando-se intencionalmente na zona intermediária do abrigo, onde a temperatura é mais estável e amena. Essa separação espacial entre zonas térmicas é impossível em abrigos de teto baixo ou formas irregulares, mas é maximizada pela geometria vertical e simétrica do lavvu. Vale destacar que esse princípio de convecção controlada não é exclusivo dos Sami. Estruturas semelhantes aparecem em culturas árticas e subárticas ao redor do mundo, como os tipis das grandes planícies norte-americanas ou até os iglus inuit, cujas entradas em túnel e cúpulas internas também exploram a estratificação térmica. 15 a 17. No entanto, o lavvu se distingue pela simplicidade de montagem e pela mobilidade, características essenciais para um povo nômade dedicado à pastagem de renas. Sua forma cônica pode ser erguida rapidamente com poucos materiais, e ainda assim oferece um microclima interno surpreendentemente estável, frequentemente 30 graus Celsius a 40 graus Celsius mais quente que o ambiente externo, mesmo sem isolamento moderno. Além disso, a simetria radial do lavvu garante que, independentemente da direção do vento, a exposição térmica seja uniforme. Não há paredes de sotavento ou barlavento permanentes. O abrigo pode ser orientado conforme as condições climáticas do momento, maximizando a proteção contra rajadas geladas. Essa adaptabilidade dinâmica, combinada com a eficiência passiva do cone, transforma o lavvu em um sistema térmico autorregulado, onde o próprio comportamento do ar quente dentro da estrutura contribui ativamente para a utilização de peles de rena e materiais naturais com propriedades isolantes excepcionais. A eficácia térmica do lavvu, capaz de proteger seus ocupantes contra temperaturas externas que atingem marcas críticas de 50 graus Celsius, não reside apenas na sua geometria estrutural, mas fundamentalmente na seleção meticulosa e no processamento dos materiais de cobertura e isolamento utilizados na sua construção. No cerne dessa engenharia térmica ancestral estão as peles de rena, um material biológico complexo que evoluiu naturalmente para suportar as condições extremas do Ártico e que foi apropriado pelos povos Sami através de séculos de conhecimento empírico refinado. A pele de rena não é simplesmente um tecido orgânico. É um sistema isolante multifuncional que combina densidade, estrutura capilar única e propriedades de respirabilidade que materiais sintéticos modernos muitas vezes lutam para replicar com a mesma eficiência em condições de frio seco e intenso. Para compreender verdadeiramente por que o lavvu nunca congelava internamente, é necessário dissecar a microestrutura do pelo da rena, o processo de preparação das peles e a maneira como essas peles eram integradas à estrutura do abrigo para criar uma barreira térmica quase impenetrável. O pelo da rena possui uma característica distintiva que o torna superior a muitas outras fibras naturais para isolamento térmico. Cada fio de cabelo é oco. Essa estrutura tubular microscópica cria uma série de câmaras de ar minúsculas ao longo de toda a extensão do pelo.
O ar, quando imóvel, é um dos melhores isolantes térmicos conhecidos, pois possui uma condutividade térmica extremamente baixa. Ao capturar o ar dentro da estrutura do próprio pelo, a pele de rena cria uma barreira física contra a transferência de calor por condução. Quando centenas de milhares desses pelos são agrupados numa pele intacta, o efeito cumulativo é a criação de uma espessura isolante significativa sem o peso excessivo que seria necessário se o material fosse. Além disso, a densidade do subpelo, a camada mais próxima da pele do animal, é extremamente alta, formando uma rede emaranhada que impede a circulação de ar através da pele, bloqueando assim a perda de calor por convecção interna dentro do próprio material isolante. A seleção das peles era um processo crítico que determinava o sucesso da sobrevivência no inverno. Os Sami não utilizavam peles de rena aleatoriamente. Havia um conhecimento profundo sobre qual animal, em qual época do ano, fornecia o material ideal. Para a cobertura do lavvu durante os meses mais rigorosos do inverno, eram preferidas as peles de renas abatidas no outono, quando o pelo de inverno já havia crescido completamente e atingido sua máxima densidade e comprimento. Peles de animais mais jovens ou de abates em outras estações eram reservadas para roupas ou camadas internas, pois não possuíam a mesma capacidade de resistência ao vento e isolamento térmico exigida pela estrutura externa do abrigo. A distinção entre o pelo de verão e o de inverno é crucial. O pelo de inverno é mais longo, mais grosso e possui uma medula óssea mais pronunciada, otimizada pela natureza especificamente para proteger o animal das nevascas e do frio extremo da tundra. Ao utilizar essas peles no lavvu, os construtores estavam essencialmente aproveitando a adaptação biológica da rena ao mesmo ambiente hostil que os humanos tentavam sobreviver. O processamento dessas peles envolvia técnicas de curtimento e preparação que preservavam as propriedades isolantes enquanto garantiam a durabilidade do material. Diferente dos processos industriais modernos que podem usar químicos agressivos capazes de degradar a estrutura natural das fibras, o curtimento tradicional Sami utilizava métodos orgânicos, frequentemente envolvendo o uso de cérebros do próprio animal, fumaça e gorduras naturais. A fumaça, em particular, desempenhava um papel duplo. Ajudava a conservar a pele contra a decomposição e impregnava as fibras com compostos que as tornavam mais resistentes à umidade e ao endurecimento pelo frio. Uma pele mal curtida poderia tornar-se rígida como madeira em temperaturas de a 50 graus Celsius, criando fissuras por onde o calor escaparia e o vento entraria. O processo correto garantia que a pele permanecesse flexível mesmo no frio extremo, permitindo que ela se movesse com o vento sem rachar e mantendo a vedação contínua ao redor dos postes de sustentação. A flexibilidade era essencial, pois o lavvu era uma estrutura dinâmica que sofria tensão constante devido às rajadas de vento e ao peso da neve acumulada. A montagem das peles na estrutura do lavvu seguia padrões específicos destinados a maximizar a sobreposição e minimizar as frestas. As peles não eram simplesmente pregadas lado a lado. Elas eram costuradas juntas com tendões de rena, que possuem a propriedade de inchar quando expostos à umidade, vedando naturalmente as costuras. Essa técnica de costura biológica era superior a qualquer fio vegetal ou sintético disponível na época, pois criava uma junta que se autovedava nas condições climáticas adversas. As peles eram dispostas em camadas sobrepostas, similar às telhas de um telado, mas na vertical, de modo que a água ou a neve derretida escorresse para fora sem penetrar no interior. Essa sobreposição criava múltiplas barreiras físicas para o calor. O ar quente interno precisaria atravessar não apenas uma camada de pelo, mas várias camadas de ar estagnado entre as sobreposições das peles antes de conseguir escapar para o exterior. Esse sistema de camadas múltiplas aumentava exponencialmente a resistência térmica total da parede do abrigo. Além das peles de rena, outros materiais naturais eram integrados ao sistema de isolamento do lavvu para complementar a proteção térmica. A base do abrigo, onde o contato com o solo congelado poderia drenar calor dos ocupantes por condução direta, era tratada com extremo cuidado. O chão do lavvu não era neve compactada diretamente. Sobre o solo ou sobre a neve, eram dispostas camadas de galhos de bétula, musgo seco, e, frequentemente, mais peles de rena voltadas para cima para servir como assento e cama. Os galhos de bétula, em particular, criavam uma câmara de ar entre o gelo do solo e o interior do abrigo, interrompendo a ponte térmica que poderia congelar os ocupantes durante o sono. O musgo seco atuava como um isolante adicional, preenchendo irregularidades e absorvendo qualquer umidade residual, mantendo a superfície de descanso seca. A secura é um componente crítico do isolamento.
Materiais úmidos perdem drasticamente sua capacidade isolante porque a água conduz calor muito melhor que o ar. Ao manter o sistema de piso seco através do uso de materiais higroscópicos naturais e da elevação sobre galhos, os Sami garantiam que a perda de calor corporal durante o repouso fosse minimizada. A madeira utilizada para a estrutura interna também era selecionada com base em suas propriedades térmicas e mecânicas. Postes longos e retos de pinheiro ou bétula eram utilizados para formar o cone. Essas madeiras, quando secas, possuem baixa condutividade térmica, o que significa que não funcionavam como dissipadores de calor significativos, mesmo estando em contato direto com o interior quente e o exterior frio. Além disso, a madeira era descascada e às vezes tratada com gordura para evitar a absorção de umidade. A escolha da madeira também considerava a disponibilidade local e a facilidade de transporte, mas nunca à custa da qualidade isolante. Em algumas variações do lavu, especialmente em acampamentos mais permanentes, a base da estrutura podia ser reforçada com toras empilhadas ou turfa, materiais que possuem alta massa térmica e capacidade de isolamento, criando uma base sólida que protegia contra o vento rasteiro e a neve soprada. A interação entre as peles de rena e o fogo central é outro aspecto onde as propriedades dos materiais se destacam. Diferente de tecidos sintéticos que poderiam derreter ou liberar toxinas quando expostos ao calor radiante ou a faíscas, as peles de rena curtidas naturalmente são altamente resistentes ao fogo. Elas podem suportar temperaturas elevadas sem ignitar facilmente, o que era crucial dado que a fogueira era mantida no centro do abrigo, relativamente perto das paredes laterais inferiores. Além da resistência à ignição, as peles possuem a capacidade de absorver e liberar umidade de forma regulada. Durante o dia, quando o interior do lavu podia ficar mais úmido devido à respiração dos ocupantes e ao cozimento de alimentos, as peles absorviam parte dessa umidade, impedindo a formação de condensação imediata nas superfícies internas que poderia congelar durante a noite. Quando a umidade interna diminuía, as peles liberavam essa umidade lentamente para o exterior através da abertura superior. Essa respirabilidade do material evitava o efeito de estufa úmida, comum em tendas modernas de nylon impermeável, onde a condensação interna congela e reduz o isolamento. A durabilidade das peles de rena em condições de frio extremo é superior à de muitos tecidos modernos. Em temperaturas de a 50 graus Celsius, muitos materiais sintéticos tornam-se quebradiços e susceptíveis a rasgos mínimos causados pelo vento ou pelo manuseio. As fibras naturais da pele de rena, no entanto, mantêm sua integridade estrutural. A queratina e o colágeno presentes na pele, quando tratados corretamente, não sofrem fragilização significativa pelo frio seco. Isso significava que o lavu podia permanecer erguido por semanas ou meses sem que a cobertura se degradasse, mantendo sua eficiência isolante constante ao longo de toda a temporada de inverno. A manutenção das peles envolvia a aplicação periódica de gorduras animais para repor os óleos naturais que poderiam ser perdidos com o tempo, garantindo que a água não penetrasse nas fibras. Uma pele impermeabilizada naturalmente pela gordura impede que a neve derretida molhe o isolante, preservando as bolsas de ar secas que são a chave do isolamento térmico. É importante também considerar a espessura total do sistema de cobertura. Um lavu tradicional não era coberto por uma única camada fina de pele. Dependendo da severidade do inverno, múltiplas camadas de peles poderiam ser utilizadas, ou peles particularmente grossas seriam selecionadas. A espessura combinada do pelo, da derme e das camadas de ar entre as sobreposições podia chegar a vários centímetros de material isolante denso. Comparando isso com o isolamento moderno, essa espessura equivale a valores de resistência térmica, valor R, impressionantes para um material natural. A eficiência não vinha apenas da espessura, mas da qualidade do ar aprisionado. Como o pelo é oco e denso, o ar dentro dele é extremamente estável, não havendo correntes de convecção dentro da própria parede do abrigo. Isso contrasta com isolantes fibrosos modernos de baixa densidade, onde o ar pode circular dentro das fibras, reduzindo a eficácia isolante se houver vento penetrando na estrutura. A cor das peles também jogava um papel, embora secundário, na termodinâmica do abrigo. Peles mais claras refletiam mais radiação solar durante os dias curtos de inverno, o que poderia ajudar a prevenir o aquecimento excessivo durante períodos de sol intenso, embora isso fosse menos crítico no inverno polar. No entanto, a superfície externa das peles, muitas vezes fumegada e escura devido ao processo de curtimento e à fuligem da fogueira interna que saía pela abertura, podia absorver calor solar quando disponível, contribuindo marginalmente para o balanço térmico positivo.
Mais importante que a cor era a textura externa. O pelo orientado para fora criava uma superfície rugosa que quebrava a camada limite do vento. Em vez de deslizar suavemente sobre a superfície e criar sucção, o vento turbilhonava entre os pelos, reduzindo a velocidade do fluxo de ar imediatamente adjacente à parede do lavô. Isso diminuía o coeficiente de transferência de calor convectivo externo, mantendo a superfície externa da pele mais próxima da temperatura do ar ambiente sem resfriar rapidamente a superfície interna. A integração das peles com a estrutura de madeira também era feita de modo a evitar pontes térmicas. Os pontos onde as peles eram amarradas aos postes eram cuidadosamente vedados com tiras extras de couro ou musgo. Não havia pregos de metal que pudessem conduzir o frio diretamente para o interior. Toda a fixação era feita com amarras de couro ou tendões, materiais que são isolantes térmicos por si só. Essa atenção aos detalhes construtivos garantia que não houvesse pontos fracos na envoltória térmica do abrigo. Cada costura, cada amarra e cada sobreposição era pensada para manter a continuidade da barreira isolante. Em um ambiente de a 50 graus Celsius, uma única fresta de alguns milímetros poderia criar uma corrente de ar capaz de baixar a temperatura interna drasticamente em questão de horas. A precisão do artesanato Sami na preparação e montagem desses materiais naturais era, portanto, uma questão de vida ou morte, refinada através de gerações de tentativa e erro em condições reais de sobrevivência. A capacidade das peles de rena de resistir ao acúmulo de gelo é outra propriedade vital. Em muitos tecidos, a umidade que penetra nas fibras congela, tornando o material pesado e rígido, comprometendo a estrutura e o isolamento. As peles de rena, devido à sua estrutura oleosa natural e ao tratamento com gordura, tendem a repelir a umidade líquida. A neve que se acumulava sobre o lavô não derretia e penetrava facilmente. Ela permanecia na superfície externa. Paradoxalmente, esse acúmulo de neve sobre as peles era por vezes benéfico, atuando como uma camada isolante adicional. A neve fresca é composta por até 90% de ar aprisionado entre os cristais de gelo, tornando-a um excelente isolante. Quando a neve se acumulava nas bordas inferiores do lavô, pressionada pelo vento, ela vedava as frestas entre as peles e o solo, eliminando infiltrações de ar frio na base. Os ocupantes do lavô entendiam essa dinâmica e muitas vezes não removiam a neve das bordas, permitindo que ela se tornasse parte integrante do sistema de isolamento do abrigo durante as tempestades mais severas. A biologia da rena fornece ainda outro insight sobre a eficácia do material. As renas vivem ao ar livre nessas mesmas temperaturas de a 50 graus Celsius, muitas vezes deitadas na neve. Se suas peles não fossem isolantes o suficiente para proteger o animal contra a condução de calor para a neve, elas não sobreviveriam. Ao usar a pele inteira, os humanos estavam basicamente vestindo o isolamento que a natureza projetou para um mamífero de grande porte viver naquele ambiente. Não há material sintético que tenha passado pelo mesmo teste evolutivo de milhões de anos sob aquelas condições específicas. A eficiência energética da pele de rena é tal que permite que o calor metabólico dos ocupantes, combinado com o fogo, seja retido com perdas mínimas. Em testes modernos de reprodução de abrigos tradicionais, verificou-se que a diferença de temperatura entre o interior e o exterior pode ser mantida consistentemente acima de 40 graus Celsius apenas com o uso de peles adequadas e uma fonte de calor modesta, validando o conhecimento tradicional sobre as propriedades excepcionais desses materiais naturais. O manejo desses materiais também exigia um conhecimento sazonal profundo. As peles não eram apenas instaladas e esquecidas. Elas requeriam cuidados constantes. Durante o degelo parcial ou em dias de maior umidade, as peles precisavam ser arejadas para evitar o mofo, que poderia degradar as fibras e reduzir o isolamento. A exposição controlada à fumaça da fogueira interna ajudava a manter as peles secas e livres de parasitas. A fumaça contém compostos antimicrobianos que preservavam o couro. Esse processo contínuo de manutenção garantia que as propriedades isolantes não se degradassem ao longo da temporada. Uma pele mofada ou úmida perderia sua capacidade de aprisionar ar, tornando-se condutora de calor. Portanto, a sobrevivência no lavô dependia tanto da qualidade inicial do material quanto da gestão ativa desse material ao longo do tempo. A interação entre o fogo, a fumaça e as peles criavam um ecossistema interno onde o material de construção era vivo no sentido de que respondia às condições ambientais, ajustando sua permeabilidade e resistência conforme necessário. Além das peles, o uso de tendões e fios naturais para a costura das coberturas garantia que não houvesse incompatibilidade térmica entre os materiais.
Materiais diferentes expandem e contraem em taxas diferentes quando expostos a variações extremas de temperatura. Se um fio sintético ou metálico fosse usado para costurar as peles, ele poderia cortar o couro quando contraído pelo frio ou afrouxar quando aquecido, criando aberturas. Os tendões de rena, sendo do mesmo organismo que a pele, possuem coeficientes de expansão térmica similares, mantendo a tensão da costura estável independentemente da temperatura. Essa harmonia material evitava a formação de microfrestas que poderiam comprometer a estanqueidade do abrigo. A integridade física da cobertura era tão importante quanto sua propriedade isolante, pois uma rasgadura no vento polar poderia despressurizar o interior e permitir a entrada massiva de ar frio, anulando o efeito do fogo central. A espessura do pelo variava também conforme a parte do corpo da rena de onde a pele era retirada. Peles do dorso e dos flancos eram geralmente preferidas para as coberturas principais devido à uniformidade e densidade do pelo. Peles das pernas ou do pescoço, que poderiam ter texturas diferentes, eram usadas em áreas de menor crítica térmica ou para reforços. Essa seleção granular dos materiais demonstrava um aproveitamento máximo do recurso disponível, onde cada parte do animal era utilizada onde suas propriedades físicas eram mais adequadas. Não havia desperdício, e cada pedaço de pele contribuía para a eficiência geral do abrigo. Essa economia de recursos era vital para um povo nômade que não podia carregar excedentes desnecessários, mas não podia comprometer a segurança térmica. O lavvu era, portanto, uma manifestação física da otimização de recursos naturais, onde a física do calor e a biologia animal se fogueira central atuando como coração térmico constante do abrigo. No centro exato do lavvu, posicionada com precisão geométrica em relação ao ápice cônico da estrutura, ardia a fogueira que constituía o elemento vital para a sobrevivência dos ocupantes durante os invernos árticos de 50 graus Celsius. Essa fogueira não era meramente uma fonte de calor incidental. Ela funcionava como um sistema termodinâmico integrado, cuidadosamente gerenciado para maximizar a eficiência energética, minimizar o consumo de combustível escasso e garantir uma distribuição térmica.